O Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, também era o Deus de Paulo, sim ou não? Sim. Também era o Deus de Pedro, sim ou não? Sim. Só que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, glorificando o nome do Senhor. E Paulo morre depois de um tempo numa prisão fria de Roma, numa masmorra. Depois ele é decapitado. É o mesmo Deus ou não é? Ele é soberano, Ele sabe o que faz. E cabe a nós simplesmente entregar a nossa vida a Deus e confiar naquilo que Ele determinar para as nossas vidas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sem o meu tablet aqui hoje, sem imprevisto. E a minha cabeça aqui só fiz um rabisco com papel. Se eu perdi em algum momento, irmãos, perdão. Lucas capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim. Amém, irmãos? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por esses louvores que nós podemos ouvir nessa noite e entoarmos, ó Deus, deles ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de cultuar ao Senhor, por essa graça maravilhosa que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado pela vida daqueles irmãos que aqui estão, ó Deus, e nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, Deus, mais graça do Senhor, mais da unção do Senhor nessa noite através da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, aquilo que ministraste no meu coração nesses dias, com essa palavra, em nome de Jesus, seja possível transmitir para a igreja nessa noite, e que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus, mediante aquilo que for ministrado através da palavra. Em nome de Jesus nós repreendemos agora todo levante de Satanás para tentar tirar a atenção, a capacidade de aprender, de assimilar a palavra do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, prestamos o culto ao Senhor mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu vou convidar você a fazer um exercício aí pedagógico, para você entender um pouquinho melhor o que eu quero falar. Fizemos isso na quinta, vamos fazer de novo. Vamos lá em Mateus capítulo 1. Evangelho de Mateus capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de Mateus capítulo 1. Agora, se você voltar uma página, volte uma página e ache aí, primeiro, ou melhor, o último livro do Antigo Testamento. Qual que é o último livro do Antigo Testamento? Malaquias. Preste atenção agora no que eu vou te explicar. Entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Malaquias e o Novo Testamento, existe um espaço de tempo de 460 anos. Repito, entre o último livro do Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos um espaço de tempo de 460 anos. Malaquias profetiza por volta do ano 430, ele escreve essas profecias antes de Cristo, e termina então o Antigo Testamento. Deus não fala mais através de profetas, Deus não falou mais através de ninguém. Os teólogos protestantes chamam isso de o período do silêncio de Deus, ou o período interbíblico. E nós não temos nenhum livro da Bíblia escrito a partir de Malaquias até a chegada de João Batista, 460 anos depois, quando inicia a pregação de João Batista. Queridos, e nesse silêncio profético, nessa ausência de uma voz profética entre o povo judeu, o povo que foi acostumado, século após século, ter profetas como Amós, Obadias, como Isaías, Jeremias, todos aqueles 12 profetas ali do Antigo Testamento, outros que não chegam a ser autores de algum livro do Antigo Testamento, mas que estão nos livros de Reis, como Elias e Eliseu, tantos outros profetas. Sempre foi comum entre o povo judeu, desde
haver profetas, mas por quase 500 anos o povo judeu ficou sem ouvir uma voz de um profeta. E ficou uma carência muito grande no meio desses quase 500 anos. Para piorar a situação, eles também não tinham um rei da dinastia de Davi comandando o trono entre os judeus, eram estrangeiros que governavam. Primeiro a Babilônia vem, destruiu tudo no ano 586 a.C., e aí leva para o cativeiro. No ano 539 a.C., Ciro, o persa, liberta os judeus do cativeiro, mas quando eles voltam para a terra prometida, eles ficam sob domínio persa, depois eles ficam daí sob domínio grego, quando os gregos derrotam os persas, e finalmente, no ano 69 a.C., os romanos chegam na região com o general Pompeu e começam a governar a região a partir do ano 69 a.C., e desde então até o Novo Testamento os romanos comandam a região. Então o povo judeu está sem um profeta há 460 anos e há mais de 500 anos sem um rei da dinastia de Davi, um rei digno de estar no trono, governando o povo judeu governado por estrangeiros. Mas no 15º ano do imperador romano chamado Tibério César, ou seja, no ano 27 da era cristã, um homem chamado João Batista, filho de um sacerdote chamado Zacarias, com parentesco com Jesus, ele é levantado para profetizar. E me chama a atenção, acho muito lindo, queridos, que lá em Malaquias capítulo 4, o último capítulo do Antigo Testamento, os versículos 5 e 6, dizem que chegaria um tempo em que Deus levantaria um novo Elias, e que o coração dos filhos seria convertido aos pais, dos pais aos filhos, e tem promessas lindas ali. Em Mateus capítulo 11, Jesus disse: o Elias que haveria de vir foi João Batista. Então o Antigo Testamento termina prometendo João Batista e começa com João Batista. Elias, o espírito profético de Elias, né? João Batista tinha. Queridos, e me chama a atenção que João Batista, um homem um tanto estranho, excêntrico, que vestia pele de camelo, comia mel silvestre, morava no deserto. Esse homem começa a pregar, e suas pregações não são leves, suas pregações são pesadas. Ele era aquele tipo dos profetas da antiga aliança que não realizaram nenhum milagre. Alguns realizaram milagres extraordinários, como Elias, Eliseu e tantos outros, mas muitos apenas pregaram, e ele apenas pregou João Batista, não tem nenhum milagre registrado em seu nome. Mas ele pregava e as multidões vinham até ele. E ele começou a impactar aquela geração. Queridos, esse homem, João Batista, ele sacudiu a geração dele, ele preparando o caminho para a vida do Messias. Um povo que estava há 460 anos com uma carência de ouvir a voz de Deus da boca de um profeta. E João Batista fez a diferença na sua geração. Por isso, queridos, eu quero ministrar uma palavra para os temas dessa noite. Precisamos fazer também, assim como João Batista, a diferença na nossa geração. Diga assim comigo: precisamos fazer a diferença na nossa geração. Queridos, Lucas 3, vamos voltar lá para Lucas 3, capítulo 3, versículo 1 e 2, vai dizer assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seus irmãos Filipe tetrarca da região da Itureia, Traconice, Lisânias tetrarca de Bilene, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Queridos, chama a atenção é que, aliás, a primeira necessidade, o primeiro requisito para fazermos a diferença na nossa geração, comparando-se com João Batista, é que nós precisamos ter a palavra de Deus. Queridos, João Batista, como eu falei nesse contexto, ele aparece e ele chama muita atenção. E o autor aqui do Evangelho de Lucas que é um historiador, e é o evangelho que mais nos traz informações históricas, que a gente consegue ciclar no tempo, né, a época que Jesus viveu e tal, a partir dessas informações. E chama a atenção aqui que ele vai dar um panorama do início do ministério de João Batista. E nós vemos que o ministério de João Batista ele foi muito curto, durou em máximo um ano, ministério fulminante, porque quando vem a palavra de Deus a ele no deserto, inicia seu ministério, já é o 15º ano do ministério de Tibério César. Isso significa que é por volta do ano 27 da era cristã. O ministério de Jesus provavelmente começa já no ano seguinte.
E queridos, é interessante que o autor do Evangelho de Lucas, ele vai nos dizer que ele vai dar um panorama internacional, regional, da situação política. Ele começa dizendo, olha, no 15º ano de Tibério César, ou seja, quando há 15 anos Tibério César é o imperador de Roma, sendo Pôncio Pilatos governador da Galileia, a província ao sul, sendo o filho de Herodes o Grande, chamado Herodes Antipas, governador da Galileia, e Filipe, tetrarca, o governador da região da Itureia, de Traconites, e Lisânias, governador de uma outra região chamada Milene. Ou seja, Lucas nos dá um panorama da política internacional, Tibério César governa a política internacional. E aí ele dá um panorama da política local, dessas pequenas regiões, com seus governantes locais submissos a Roma. E no versículo 2 ele vai dizer, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Essa duplinha Anás e Caifás, o Anás tinha sido colocado sumo sacerdote por Herodes o Grande. Caifás era o filho de Anás. Fazia já mais de 2 décadas, pelo menos, que os sumos sacerdotes eram homens de confiança, de gente poderosa e corrupta. O sacerdócio estava corrompido. Você deve lembrar daquele momento em que Jesus derruba as barraquinhas de campista, dos vendedores. Aquelas barraquinhas todas pertenciam a Anás e Caifás. Era uma máfia que governava o sinédrio e governava o templo. É essa duplinha, Anás e Caifás, que mexe nos bastidores dos pauzinhos para matar Jesus. É essa duplinha que tentou matar Pedro, que tentou matar Paulo. Essa dupla maligna, Anás e Caifás, que comandavam o sinédrio e o templo, que eram chefes da religião judaica, que ele está citando aqui. E aí me chama a atenção que ele identifica João Batista como filho de Zacarias. Lá no capítulo 1 nós temos as informações de que é Zacarias, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem correto, do qual foi agraciado esse filho chamado João Batista. Mas isso mais de 20 anos atrás, quando ainda havia homens de Deus no sacerdócio em Jerusalém. Só que agora o sacerdócio está corrompido, o sacerdócio está na mão de 2 homens corruptos, que são subsacerdotes ao mesmo tempo, e os demais abaixo deles estão corrompidos, a política está corrompida, a religião está corrompida. E aí olha só que interessante, Lucas faz questão de salientar, primeiro ele dá o panorama político internacional, o panorama político regional, e depois quem manda na religião ali em Jerusalém. E aí ele faz uma vírgula e diz, veio a João Batista, ou seja, fora desse sistema caído e corrompido, veio a palavra de Deus no deserto, longe do poder, longe de quem manda na religião, longe de tudo isso, lá no deserto, num lugar onde não nasce nem capim, onde não tem prosperidade nenhuma, onde não tem vida nenhuma, mas lá vive um homem que se dedica a Deus, chamado João Batista, e diz a palavra que veio então, através do Espírito Santo de Deus, a palavra a esse homem João Batista. E aí nós entendemos por que João Batista atraiu multidões ao deserto. Finalmente um profeta está de novo conosco. Finalmente um profeta, finalmente alguém que fala em nome de Deus, finalmente alguém que tem palavras de Deus na boca. E agora aqueles religiosos corrompidos vão começar a ficar ofuscados. Agora tudo aquilo vai começar a perder o sentido diante, porque as pessoas querem correr para o deserto, não tem conforto nenhum, não tem acesso, não tem transporte, mas as pessoas vão soldados romanos, e aí ele é um homem livre, ele é desimpedido do sistema, de tudo, ele prega a palavra de Deus, e aí vem os soldados romanos e diz, olha, parem de aceitar suborno, parem de maltratar a população, se vocês querem ir para o céu. Aí vem lá os cobradores de impostos, parem de roubar e de fraudar se vocês querem ir para o céu. Vem os religiosos, a liderança religiosa, se arrependam, sua raça de víboras, bem delicado, né? E ele não está preso a ninguém, nem o sistema, e ele simplesmente prega a palavra de Deus, ele tem a palavra de Deus na sua boca, e só isso para atrair uma multidão para um lugar desconfortável e desértico, para ouvir a palavra de Deus, porque aquelas pessoas estavam sedentas, aquela geração estava sedenta, e quando aparece alguém que tem a palavra de Deus na boca, aquelas pessoas queriam parar para ouvir. Queridos, nós vivemos uma época que o mundo não está sedento de igrejas evangélicas espalhadas por aí. O mundo está sedento de palavra de Deus. As pessoas estão precisando de palavra de Deus, de palavra que sai da boca de Deus, de palavra que vem de Deus, de palavra que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a provocação do tema dessa mensagem nos provoca,
dizendo que nós precisamos fazer a diferença em nossa geração. E quando nós olhamos para João Batista, o que esse homem tinha que fazia a diferença e que chamava tanta atenção? Primeira coisa, queridos, ele tinha a palavra de Deus na sua boca, tinha coisas de Deus para falar. Nós vivemos uma época, queridos, que lá no nosso trabalho, faculdade, escola, entre parentes, amigos, enfim, as pessoas estão carentes da palavra de Deus. Estão carentes de pessoas que tenham algo para lhes dizer no momento que elas estão passando. Nós estamos vivendo um momento único na história do Brasil. Outros países já passaram por isso antes, mas nós nunca tivemos no nosso país uma época com tantos suicídios. É incrível, queridos, as ONGs que trabalham atendendo pessoas, que estão precisando de ajuda, elas nunca precisaram de tanta gente para trabalhar, elas estão atendendo como nunca atenderam, nas ruas, no dia a dia. Você vê um monte de pessoas que só falta coragem de tomar essa decisão, pessoas que já estão tomando a decisão. Não sei quem viu aí, semana retrasada no Acre, que história triste, Uma menina, adolescente, foto ainda no Facebook, escreveu, alguém já viu uma morte ao vivo, e ela filma ao vivo seu próprio suicídio, se enforca ali no quarto. 2 dias depois, seus pais, na muita pressão, os 2 se mataram também, saíram no noticiário. E a cada dia após dia, na universidade que não vale, casos espalhados por todos os lugares. Queridos, saiba de uma coisa: aquele teatro ontem, quem estava lá em Itajaí viu, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos ficar de braços cruzados. As pessoas estão precisando de uma palavra de Deus que transforme a vida delas. Sexta-feira agora, eu acho que foi quarta, eu vi no Facebook um rapaz que já me confessou um tempo atrás, estava tomando remédio lá de Itapema, porque ele estava pensando em suicídio, problemas na vida, rapaz desviado. E aí ele colocou, quarta-feira, ele colocou no Facebook algo desse tipo assim: a gente não consegue agradar ninguém nessa vida. Colocou, vai, tchau. Na hora eu peguei, na hora que ele postou foi por Deus, irmãos. Eu vi, eu liguei pelo Facebook mesmo, disse, meu Deus, o que esse rapaz está pretendendo fazer? E na hora ele disse, fala, cara. Eu disse, cara, você está bem? Eu não estou bem. Eu preciso conversar. Eu não estou bem. E eu falei com ele agora, queridos, no final de semana, em Itapema. E ele, de fato, estava pensando em tirar a vida. E eu tive a oportunidade de conversar com ele. Fiquei umas 2 horas conversando com ele. Ele expôs toda a situação da vida dele. E, queridos, eu pude ministrar uma palavra de Deus para a vida dele. Pude orar por ele. E eu fiquei muito feliz porque ele saiu dali com um sorriso no rosto, com uma expectativa, com uma esperança de que a vida não chegou ao fim, de que há esperança na vida. Nós precisamos, queridos, nós vivemos uma sociedade caída. Eu falei para ele, cara, sabe o que é isso? Nós nunca vivemos numa sociedade tão distante de Deus e que é arrogante, que se orgulha disso, que vive princípios cada vez mais distantes de Deus. Inclusive outros, aqueles que dizem ter fé, muitos buscam a Deus só por conveniência, para querer ganhar coisas de Deus, são pessoas distantes de Deus. E aí o que acontece, queridos? Nós vivemos uma sociedade distante de Deus e ao mesmo tempo é uma sociedade que nunca oprimiu tantas pessoas. É uma sociedade que cada vez mais você é julgado, você é levado em consideração pelo que você tem, pelo seu carro, pela sua casa, seu salário, sua posição social. Cada vez mais as pessoas são reconhecidas assim. Aí quem conquista tudo isso percebe que na verdade não alcançou a felicidade. Quem não conquista fica lá embaixo oprimido. E as pessoas estão cada vez mais oprimidas. As pessoas estão sem sentido para a vida. As pessoas estão vivendo como se fossem zumbis, andando de um lado para o outro. Elas não sabem o que fazer. Mas nós precisamos ser como João Batista. Nós precisamos, em meio a uma geração perdida, em meio a uma geração que tem carência de ouvir a voz de Deus, nós precisamos, queridos, ter palavras de Deus na nossa boca para poder falar para essas pessoas no dia a dia, de forma que você nem espera, no momento que você nem espera, no seu trabalho, um colega, algum conhecido. Mas, queridos, o que falar se eu não tenho nada para falar? O que oferecer se eu não tenho nada para oferecer? João Batista, as pessoas iam até o deserto para ele, mas porque lá tinha a palavra de Deus para se ouvir. Eu acho interessante a passagem no Novo Testamento, assim que a igreja começa. Nós temos ali, nós temos Pedro e João na porta do templo. Vem um homem coxo. E aí ele vem pedir uma esmola, ele está sempre pedindo esmola. E aí aqueles 2 homens, eles não têm um centavo no bolso, são 2 pobres, Pedro
e João. E aí, eles, por favor, uma esmolinha. Eles, olha, nós não temos nenhum centavo no bolso, não temos ouro nem prata, mas no que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Preste atenção. Se você tem algo dentro de você para oferecer, você tem que colocar isso à disposição nesse mundo. Você tem que fazer a diferença. Você não pode se calar. Nós não podemos nos calar, queridos. Nós não podemos nos calar. Nós temos que aproveitar a oportunidade, pequenos ganchos que aparecem. Mas, pastor, e o que acontece se eu não tenho nada para oferecer? Se você está seco aí por dentro, se você está ruim de oferecer alguma coisa para alguém, se você não pode chegar como Pedro e João, o camarada dizer, olha, eu quero me suicidar, olha, eu não tenho antidepressivo, eu não sou psiquiatra, mas o que eu tenho eu te dou, eu vou te dar uma palavra de Deus para a sua vida que a coisa vai mudar. Palavra de Deus. Agora, se eu não tenho para oferecer, o que eu faço? Eu vou aonde eu consigo achar isso. E queridos, eu só vou achar algo para oferecer para as pessoas com uma vida de oração e com uma vida na palavra de Deus. Quando eu tenho o hábito de ler a Bíblia, quando eu tenho o hábito de orar, quando eu tenho intimidade com Deus, a boca fala do que o coração está cheio. Pessoas carnais falam só de coisas carnais. Pessoas espirituais têm palavra de Deus na sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer fazer a diferença, não dá mais, irmão, não dá. Do jeito que a coisa está aí, não dá para a gente ficar de braço cruzado. Não dá. Mas como é que você está convivendo com pessoas lá do seu serviço? Irmão, você sabe o que é interessante? Esse rapaz, a gente está conversando, incrível, né? Por que essas pessoas cometem suicídio? Como esse rapaz estava prestes a fazer? Você, tirando aquele recado que ele deixou lá, se você fosse olhar a página dele no Facebook, ele tem muitos amigos, ele é popular, ele tem muitos amigos lá em Itapema, ricos e tal. E aí, se você entra no perfil dele, é uma hora uma foto no iate, outra hora dando helicóptero com um amigo, outra hora num apartamento chique. Você, nossa, esse cara está bem, né? Uma baladinha e tal. Parece que está tudo bem. Aquela pessoa que está trabalhando com você, parece que ela está bem, porque ela não tem coragem de se abrir com ninguém. Mas quem sabe, você estando preparado, o Espírito Santo de Deus vai abrir oportunidade. E se aparecer oportunidade? Está pronto para oferecer algo? Em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos buscar unção, graça, poder de Deus na nossa vida, porque não dá mais para ficar brincando de crente em meio a esse mundo do jeito que está, queridos. As pessoas estão passando, dando passadas a passos largos, caminhando para o inferno, e nós precisamos tomar alguma posição. Precisamos, assim como João Batista, fazer a diferença na nossa geração e ter palavra de Deus. Mas pastor, eu estou passando por cada luta, estou passando por cada dificuldade. Olha, se soubesse como é que está a minha vida financeira, se soubesse como é que está a minha vida, se eu estou passando por cada luta. No deserto veio a palavra de Deus a João Batista. Você não precisa estar lá em cima para vir essa palavra de Deus. Você está tudo bem na sua vida, você só precisa estar em comunhão com Deus. Amém. Para essa palavra vir para a sua vida. Amém, queridos? É assim que vamos fazer a diferença na nossa geração. João capítulo 1, versículo 29, vamos ver a segunda característica, o segundo requisito para fazermos a diferença. João capítulo 1, versículo 29 a 31. Quem achar pode ler em voz alta. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Este é aquele que eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já não existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que viesse a ser reveladas a ela. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito de Pode ser aí. Obrigado, pastor. Queridos, olha só que interessante. Jesus estava passando, e aí João Batista disse: olha, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Queridos, olha só que interessante. João Batista, ele foi o último profeta da antiga aliança. Existem duas alianças, né? A antiga e a nova aliança. João Batista, ele fecha a antiga aliança. Jesus disse, né? Até João Batista, a lei e os profetas existiram até João Batista. Jesus vai inaugurar a nova aliança. Queridos, dentro dessa antiga aliança, Deus se revelou
em Abraão, através dos patriarcas, se revela de uma forma muito intensa. Na época de Moisés, revela sua lei, o seu querer, o seu propósito. E no decorrer dos anos, após Moisés, vários profetas trouxeram revelações da parte de Deus, que estão registradas na Bíblia, para a humanidade, para a época deles, para a época de Jesus, para a época que nem veio ainda também na nossa vida. E várias profecias, revelações de Deus. E essa antiga aliança, ela termina em João Batista. Só que, olha só que interessante, a história da revelação de Deus, da história humana, ela é progressiva. O que significa isso, pastor? Desde que Deus começou a se revelar para a humanidade, revelar seus atributos, seu caráter, seus planos, sua vontade, o plano redentor através de Jesus Cristo, pela nação de Israel, Ele foi se revelando gradativamente, pausadamente, de profeta em profeta, de época em época. Mas quem viveu no Antigo Testamento não teve o sabor, assim como Moisés, que não levou o povo até a entrada na Terra Prometida e não conseguiu entrar na Terra Prometida. João Batista, ele teve um pouquinho desse gosto, porque ele é o último profeta da Antiga Aliança, ele abre um caminho para agora vir o Messias e a Nova Aliança, mas ele praticamente nem conseguiu experimentar isso. Ali termina nele a Antiga Aliança. Me chama a atenção, queridos, que a partir de Jesus e dos apóstolos, Deus vai dar as últimas revelações. Como assim, pastor, as últimas revelações? As revelações de doutrina, as revelações profundas de princípios bíblicos, elas terminam em Jesus e nos apóstolos. O livro de Apocalipse, capítulo 22, termina dizendo assim os últimos versículos lá: ai daquele que acrescentar qualquer palavra a este livro. E aí termina a história da revelação de Deus na humanidade. Mas, ou seja, quem viveu na época de Jesus e dos apóstolos, teve a maior parte da revelação disponível. Hoje nós temos a revelação completa disponível aqui nas nossas mãos, a Bíblia. E João Batista, vivendo na Antiga Aliança, ele viu apenas parcialmente, ele viu apenas a sombra de tudo que iria acontecer, o ministério de Jesus, os apóstolos, o início da igreja. Mas me chama a atenção que mesmo com esse conhecimento limitado da revelação de Deus, mesmo com esse conhecimento limitado dos propósitos eternos de Deus, limitados pela época histórica em que ele viveu, me chama a atenção, queridos, que através da lei de Moisés, através dos profetas do Antigo Testamento, e através do que Deus revelara a ele, quando Jesus passou na sua frente, ele sabia quem se tratava Jesus e qual era a sua obra. Quando Jesus passa na frente dele, ele tem plena certeza, ele olha para os seus discípulos e diz: olha, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele conhecia a obra de Cristo, a obra da cruz. Segundo fator, para fazer a diferença, ele conhecia de fato a obra da cruz. Nós, ao contrário de João Batista, por incrível que pareça, irmãos, João Batista, eu creio que deve ter tido uma intimidade com Deus muito maior que a nossa. Mas João Batista não tinha conhecimento das coisas de Deus que nós temos. Como assim, pastor? Porque nós temos a Bíblia inteira completa, a revelação completa. E é incrível que mesmo com essa revelação completa, com esses 2000 anos de revelação, de Abraão até João no Apocalipse, com esses 2000 anos de revelação, a Bíblia é disponível em nossas mãos. Muitas pessoas, ainda mesmo servindo a Deus, não têm muita noção da obra da cruz de Cristo. João Batista tinha plena convicção, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tem muita gente que, se for explicar o plano da salvação para o ímpio, não sabe nem explicar direito. E está anos na igreja. Como é que funciona a salvação? O que eu tenho que fazer? Como é que é o processo? Muda da noite para o dia? Como é que funciona? Não conhece as questões como santificação progressiva, não sabe o que é justificação, não conhece as coisas básicas da obra de Cristo, não conhece muitas vezes nem direito à vida de Cristo, os seus ensinos, Jesus faz a obra na cruz, os apóstolos, especialmente Paulo, nos explicam tudo, o que significou aquilo, qual a importância, a justificação. E como que eu vou oferecer algo, queridos? Presta atenção, o testemunho pessoal é muito importante na evangelização, mas o que vai alguém fazer alguém se converter, essa pessoa ser salva, não é o seu testemunho, é o Evangelho, amém? Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 em diante, diz: olha, para os judeus a mensagem da cruz é escândalo, para os gentios gregos intelectualizados é loucura, mas para nós que conhecemos o Evangelho, a mensagem da cruz é poder de Deus. Amém. É Ele que transforma. Ele que transformou a sua vida e que está transformando a sua vida. É o Evangelho. Eu preciso conhecer o Evangelho. Eu preciso vir no estudo bíblico de quinta-feira. Eu preciso conhecer. A igreja está disponibilizando um estudo para estudar a vida de Cristo. Eu preciso conhecer um pouquinho mais. Porque daqui a pouco eu vou precisar disso. Eu vou precisar disso daqui a pouco.
gente que às vezes até perturbado, tem nem certeza da salvação direito, porque não conhece a Bíblia direito, não sabe o que é salvação pela graça, não sabe o que é justificação, parece que não conhece o versículo lá de Romanos, aqueles que estão em Cristo, tem uma condenação lá. Tem crente que, por não conhecer a Escritura direito, a gente não sabe nem direito se é salvo ou não sabe nem explicar direito. Tem crente que está anos na igreja, já é aquele parente bonzinho, nossa, ele morreu vai para o céu, muito bonzinho. Não sabe o que é salvação pela graça, mediante a fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Assim como João Batista, que tinha uma visão muito limitada da revelação pelo tempo histórico que ele viveu. Ele tinha plena consciência. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É esse que pode trazer salvação. Queridos, nós precisamos conhecer a obra de Cristo. Quando você for falar da cruz, quando você for falar do que Jesus fez na cruz, não é dica. A cruz manifesta praticamente todos os atributos de Deus. Mas tem dois atributos de Deus que são mais salientados na cruz. É o atributo do amor e o da justiça. O amor não precisa nem falar por quê, né? Bom, aqui deu aqui no começo, né? O amor de Deus sendo manifestado na revelação de Jesus na história e na sua morte. Mas, queridos, a justiça de Deus é até um bom caminho para começar a evangelizar uma pessoa que não conhece muito a Escritura. Porque aí você pergunta para o camarada assim: Deus é justo? Não é aquele cara que acredita em Deus. Não, Deus é justo, Deus é justo. Isso é bom e não, é ótimo. Pois é, só tem um problema. Você é um pecador, eu sou um pecador. Mostra todos os tipos de possibilidade de pecado. Eu sou um pecador. Eu também sou um pecador. Você é um pecador. Aí nós temos um problema sério. Se eu sou pecador, se Deus é justo, e Deus odeia o pecado, Deus pune o pecado, então nós estamos lascados. Olha o raciocínio lógico. Deus é justo, eu sou pecador. Deus pune o pecado, odeia o pecado, isso manifesta a ira dele. Então, será que ser justo não é um bom negócio? Deus ser justo é um bom negócio? Aí, queridos, quando nós lemos Romanos, Paulo falando no capítulo 3, versículo 9, que a ira de Deus, que estava reservada para nós no inferno, lugar onde se manifesta profundamente a ira de Deus, essa ira de Deus, quando Jesus vai para a cruz, a ira de Deus que estava reservada para mim e para você, essa ira era para nós, porque somos pecadores e Deus é justo. Se Deus é justo, vai punir o pecador pelo pecado e vai despejar a sua ira. Mas já viu aqueles filmes que eles olham uma pessoa lá em câmera lenta, aquela cena bonita, né? É dado um tiro e a pessoa se atira na frente, dá um guarda-costas, lá aquela Kevin Pose, né? Uma coisa toda lá, né? O pessoal estourou um monte de filme de sessão da tarde, né? E queridos, aí ele se mete na frente da bala, que coisa heróica, né? Presta atenção, queridos. Sabe o que tinha naquele cálice? Esse pai, se for possível, passa aqui esse cálice. Sabe o que tinha naquele cálice? Era a ira de Deus para mim e para você. Na cruz, Jesus se mete na frente da bala. Na cruz, ele desvia a ira de Deus que estava reservada para mim e para você, porque Deus é justo. E aí, então, ele, na cruz, ele se coloca no nosso lugar, ele morre no nosso lugar. E a ira de Deus que estava reservada para mim e para você, ela será despejada sobre Jesus. E aí ele diz: Pai, está consumado. Deus, eu estou sentindo todo o peso da tua ira. E ele sofre naquela cruz um sofrimento que nunca nós jamais vamos ter ideia do que é. E naquele sofrimento, porque tem uma natureza divina e uma natureza humana. E aquela ira de Deus, toda aquela ira de Deus que era para ser para nós, está projetada sobre ele. E a relação da divindade, da trindade é abalada naquele momento. Por quê? Porque Isaías diz que os pecados fazem separação entre nós e Deus. Naquele momento, os nossos pecados estão sobre ele, afunilados sobre ele. E aquilo faz uma separação, porque Deus é santo e não suporta o pecado. E a ira de Deus é despejada sobre Jesus na cruz. E aí, por isso, Paulo vai dizer no capítulo 5: como o preço foi pago, como a punição já foi feita, o Deus justo jamais ia deixar impune o pecado, e alguém foi lá e pagou em nosso lugar. Aí ele vai dizer, queridos, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, ou seja, inocentados, não precisa merecer, justificados por Cristo Jesus, temos paz com Deus. Amém, irmãos? Precisamos conhecer a obra limpa da cruz. Precisamos conhecer a obra da cruz, porque o melhor testemunho que nós temos no mundo, isso vai atrair as pessoas para querer ouvir, mas não tem como ensinar. Temos que ensinar a obra da cruz, porque é ali que está o poder de ser salvos. Paulo vai dizer que a fé salvífica vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? O meu testemunho pessoal? Não, a palavra de Deus. É isso que vai salvar.
Amém, irmãos? Então precisamos conhecer a obra da cruz, como João conhecia, mesmo com a visão ainda limitada na história da revelação. Glória a Deus. São 4 visões aqui, fazer 3. Abra lá comigo João, capítulo 3, versículo 28 ao 30. João, capítulo 3, versículo 28 ao 30. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Pois convém que ele cresça e que eu diminua. Queridos, terceiro item que eu quero salientar aqui nessa noite, para fazer a diferença na nossa geração, é vivermos uma vida para a glória de Deus. Olha só que interessante, João Batista, ele era o precursor do Messias. O que significa isso? O profeta Isaías já havia profetizado que antes do Messias vir, alguém iria preparar o caminho, alguém iria aplanar os seus caminhos tortuosos, iria preparar o caminho. Uma figura que se usava que quando o rei do mundo antigo iria visitar uma região no interior do país, os emissários do rei iam na frente preparando o caminho, os caminhos tortuosos, limpando a estrada para que o rei pudesse passar. Temos usado essa figura aqui como a figura de João Batista. Ele seria o precursor, ele limparia o caminho, ele pavimentaria o caminho para que o Messias viesse. E queridos, é interessante que por conta desses tantos anos carentes de um rei judeu, enfim, de alguém que governasse o povo, a expectativa em torno do Messias, ela aumentou de século em século, ela foi aumentando, as pessoas tinham uma expectativa messiânica muito forte. Que o Messias estava para vir, que era chegado, não se suportava mais a opressão estrangeira, século após século, era necessário vir o Messias. Agora olha só que interessante, era necessário vir o Messias, e aí nós temos um profeta chamado João Batista, nós temos um homem que está fazendo sucesso, nós temos um homem que está chamando a atenção da sua geração, nós temos um homem que está rebanhando multidões, que tem palavra de Deus na sua boca. E aí o povo, sabe como é que é? O povo se empolga, né, irmão? O povo se perde a noção do limite. E aí o que aconteceu? Quando João Batista ele começa a ficar muito popular e famoso em pouco tempo, alguns do povo começam a cogitar a ideia: será que não é o Messias? Será que o Messias já não chegou? Quem sabe pode ser João Batista o Messias? Quem sabe a gente não precisa mais ficar esperando o Messias, a gente considera o próprio João Batista o Messias. Querido, se João Batista não fosse um homem muito grande, se não fosse um homem que tivesse plena consciência da sua identidade, se ele não tivesse plena certeza de quem ele era, qual o seu chamado, a sua identidade ministerial, o que ele veio fazer, ele poderia ter a cabeça, se fosse uma cabeça fraca, poderia se empolgar com o povo, porque não, é um homem, ser humano comum, um pecador, poderia se empolgar e dizer: olha, eu não tinha pensado nesse ângulo, sabe? Não tinha assim. Mas sabe como o povo está pedindo, né? Será que Deus, será que o meu chamado não vai além disso, né? Eu estou sentindo no meu coração que é para mim ser o Messias, né? Eu vou orar para Deus confirmar. Deus não falou nada, eu acho que eu sou o Messias. E aí, igreja, a pessoa se bate na empolgação de João Batista, se ele se empolga, mas ele já pensou, se João Batista, ele passou esse ano fulminante do seu ministério, dizendo: eu não sou Messias, aquele que vem após mim é maior do que eu sou aquele que tem amarrar suas sandálias, eu vos batizo com água, aquele que vem após mim é muito melhor do que eu vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele passa o seu ministério anunciando isso. Aí já pensou, o povo começa a ferver a coisa, ele começa a mudar de pensamento. Tudo que ele havia pregado, todo o seu legado, todo o seu ministério cairia por terra se ele começasse com a sua vida fazer cair em contradição a sua pregação. É uma lição muito importante. Se nós pregamos e falamos no dia a dia, falamos de Jesus, nossa vida tem que ser condizente com o que pregamos. Não adianta nada também eu falar, né? Achar que tem palavra de Deus na minha boca, conhecer a Bíblia, falar e estragar tudo com a minha vida. Não adianta nada. E aí, queridos,
João Batista, ele não cai nessa. João Batista vai dizer no versículo 28, olha, acompanha comigo, versículo 28. Tem muita consciência de quem ele é. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, o que ele dizia? Eu não sou Cristo, eu não sou Messias, mas fui enviado como seu precursor. Ele estava muito firme na sua identidade ministerial, ele estava muito firme em qual era o seu chamado. E aí olha só que interessante o que ele vai dizer. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, no versículo 29. Porque tem a noiva, é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. O que João Batista estava querendo dizer com isso? Era um costume social da época, presta atenção para você entender, era um costume social da época entre os judeus. O casamento lá durava 7 dias, né? Mas estava uma graninha boa. E o cerimonialista da festa, até hoje isso, né? Cerimonialista. O cerimonialista da festa, aquele que assistia, aquele que ajudava, era sempre o melhor amigo do noivo. E esse melhor amigo do noivo, ele cuidava de toda a festa. Quando a festa estava para acabar, então preparando a casa, o quarto, onde haveriam as núpcias, onde haveria a lua de mel, o amigo do noivo cuidava de tudo isso. E aí, então, quando estava acabando a festa e o noivo estava entrando em casa, o que acontecia? O melhor amigo do noivo, ele ficava ali no corredor, na porta, aguardando, enquanto a noiva se preparava dentro do quarto. E agora, quando ele percebia que o noivo